Olá, você já comparou a sua vida a um caminho, a uma caminhada? E será que esse caminho está bem, está bom, essa estrada está boa, está em boas condições para você continuar a sua jornada? Meu nome é Daniels e eu convido você a analisarmos esta situação, estas situações das nossas vidas, embasados em um texto do Novo Testamento, escrito por um homem chamado Marcos. Ele escreveu esse manuscrito no ano 40, entre o ano 40 e 60 depois de Cristo. E no capítulo 1 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 a 4, nós lemos as seguintes palavras, para as quais eu peço a sua atenção, para nós pensarmos sobre a vida como um caminho. Ele diz assim: a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada, como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Estradas. Veja que João Batista estava pregando uma mensagem para aquelas pessoas ali da região do Mediterrâneo, da Palestina. No seu tempo, ele estava falando para as pessoas se prepararem para algo que haveria de acontecer. E para as pessoas se prepararem, elas precisavam receber água. João Batista aspergia, ele fazia um ritual antigo que os sacerdotes hebreus faziam, que era aspergir água pura sobre as pessoas, significando que as pessoas estavam sendo purificadas para um culto ao Eterno, ao Deus Eterno. Então os sacerdotes aspergiam água sobre a congregação, sobre o povo de Israel reunido para aqueles eventos de culto. João Batista era um homem que vivia no deserto, vivia em regiões desérticas, e ele estava também fazendo isso, aspergindo água sobre as pessoas. E ele estava falando que aquela água, aquele ato era para preparar as pessoas que estavam se arrependendo, que estavam mudando de coração, porque o Messias estava chegando. O Messias, o ungido de Deus, o enviado da eternidade, estava ali na terra e as pessoas precisavam se preparar para encontrar com ele e, portanto, para encontrarem-se com Deus, para se encontrarem com uma realidade divina que estava para acontecer. João Batista estava fazendo isso como se fosse aqueles mensageiros que chegam antes do rei, aqueles que eram chamados de arautos. Mas o evangelista Marcos, quando fala sobre isso, quando fala sobre João Batista, Marcos relaciona essa aparição de João Batista, ele relaciona isso à profecia de Isaías. Isaías teria vivido séculos antes de Marcos. E Marcos está falando que Isaías previu
inspirado por Deus, Isaías previu que Deus enviaria o mensageiro diante do filho dele, diante do Messias. Deus enviaria o mensageiro. Então Isaías diz assim: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. A vida é como um caminho. A nossa vida, a vida das pessoas é como um caminho, como se elas estivessem andando, indo para algum lugar. E como aqueles personagens de uma história infantil, Alice no País das Maravilhas, em que um dos personagens diz para Alice: onde você quer ir? E ela disse assim para ele: eu não sei para onde quer ir, para onde eu quero ir, eu não sei para onde vou. E então o personagem diz para ela: bom, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve então. Ou seja, a nossa vida precisa ter caminho, precisa ter objetivo, precisa ter propósito. Mas qual é o propósito da sua vida? Para onde você está indo? Alguns acham que a vida se limita ao planeta Terra. Alguns pensam assim: morreu, acabou. Mas será que é isso? Que a vida é só isso? Será que a nossa vida está limitada ao corpo físico? Será que a vida e o universo estão limitados só ao que os seus olhos veem, só ao que os seus ouvidos ouvem? De acordo com o profeta Isaías, de acordo com o evangelista Marcos e de acordo com o pregador João, o batizador ali no Rio Jordão, a nossa vida é mais do que nosso corpo e nosso dia a dia aqui na Terra. A nossa vida é mais do que as preocupações com comer, beber. É mais do que as compulsões, os desejos, as vontades, as alegrias e os medos. A nossa vida é isso, mas é muito mais. De acordo com eles, a nossa vida é como um caminho que precisa ser preparado. Preparado para quem? Preparado para o Senhor vir. Preparado para o ser eterno que criou a nossa vida, que criou o universo, nos atingir de uma forma restauradora, mas não uma restauração apenas agora, mas uma restauração para toda a eternidade. Por isso que João Batista batizava aquelas pessoas, ele dizia para aquelas pessoas: arrependam-se dos seus pecados. Pecados são desvios, desvios de objetivos. Pecados são atitudes que nos desviam do nosso propósito de vida, nos desviam de estarmos em contato com a eternidade, em contato com Deus. São atitudes que nos deixam despreparados para a vida eterna, porque a nossa vida ela não termina aqui apenas, ela vai continuar. E será que estamos preparados? Será que você está preparado? Será que eu estou preparado? Lembro-me que uma vez eu fui chamado para visitar um homem que estava nos seus últimos dias, passando por uma enfermidade severa. Ele já tinha uma certa idade. Eu fui visitar aquele homem a pedido da família. Cheguei na casa dele, que era um antigo hotel. Fui ao quarto dele, ele estava ali de cama com os familiares reunidos. E a esposa dele me disse, eu era pastor de uma igreja naquela época, e a esposa dele disse: pastor, ele ainda se considera da denominação.
Ela disse isso porque aquele homem, embora não fosse há anos membro daquela igreja, membro daquela denominação, na infância ele ia à escola dominical com suas irmãs, com sua família. E mesmo tendo ele se afastado da prática da sua igreja, aquilo ficou tão gravado na história dele que ele dizia para os seus familiares, dizia para as pessoas, ele se considerava um seguidor de Cristo naquela denominação. Então eu orei com ele, conversei com ele, mas ele estava já nos piores momentos, depois foi transferido para o hospital. E eu fiquei numa angústia ainda pensando em visitá-lo, e fui ao hospital e a família estava lá, a esposa estava chorosa e disse que não aguentava, não conseguia mais entrar no quarto do hospital. Tanta agonia dela, porque ele já estava nos últimos momentos. Então eu entrei no quarto e aquele homem respirava com dificuldade, estava talvez já inconsciente. E eu entrei no quarto dele, abri a Bíblia, orei com ele com aquela respiração difícil, eu não sabia se ele me escutava, eu sei que eu orei com ele e recitei o Salmo 23, o Salmo do bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aquele homem, naquele momento, partiu, foi embora. Deu sua última respiração forte e ofegante e se foi. Esse fato foi tão marcante que as pessoas que estavam no quarto ali ficaram tão impressionadas, enfermeira, parente que estava ali. E o parente dele olhou para mim e disse, ele estava esperando você chegar para ajudá-lo a fazer a travessia. Foi essa a expressão que eles usaram. Você chegou para ajudá-lo a fazer a travessia. Você o ajudou a fazer a travessia. Que travessia foi essa? Que caminho era este? Era o caminho que continuava. E talvez aquele homem estivesse relutante em sair deste mundo para a eternidade. Ele na infância foi semeado pela palavra da verdade, a palavra de uma realidade suprema, uma realidade de esperança. Mas agora no finalzinho, ele precisava de rever aquela mensagem, de pegar aquele ingresso, aquela passagem para poder ir tranquilo. Foi o que pareceu, foi o que todos sentiram naquele ambiente. E quando eu saí do hospital e dei a notícia para a família, que se despedaçou em choro, mas ao mesmo tempo num certo alívio, porque o sofrimento daquele homem acabara, eu fui para o carro e fiquei pensando naquilo que aconteceu. E até hoje eu penso, ao falar sobre isso, prepare o seu caminho para um viver melhor agora, mas para um viver também na eternidade. Arrependam-se, foi a mensagem de João, o batizador do deserto. Ele diz arrependam-se, ou seja, ajuste a sua vida, ajuste o seu interior, ajuste os seus pensamentos, prepare o seu caminho, reconstrua o seu caminho. Comece a andar com o Eterno, com o Senhor, desde agora. Este é o Evangelho. O Evangelho é boa notícia, é uma boa mensagem, que você pode ter uma vida melhor. Mas não é uma vida de dinheiro, de prosperidade só agora. Mas você pode ter uma vida a partir de agora, uma vida transformada, uma vida de esperança. Para o Senhor passar na sua vida, você tem que agora abrir uma estrada reta para Ele. Talvez você entenda isso de uma maneira errada, achando que eu estou falando para você ser perfeito. Não é isso. É para você ser humilde e deixar Deus trabalhar na sua vida agora. Abra uma estrada para Ele trabalhar, retificar, melhorar. Entregue sua estrada para Ele.
Deixe Ele cuidar dessa estrada. E assim você terá uma vida agora e para toda a eternidade preparada, uma estrada preparada. Continue conosco neste canal, contribua com o seu like, participe, dê o seu comentário, se você gostou, se não gostou, aperte aí, clique aí, mas continue conosco. E se você quiser também compartilhe, divulgue este canal para outras pessoas. Estaremos aqui, continuaremos a construir estradas novas. Muita paz e muita graça, muitas bênçãos para você.